Na prática do advocacy, existem momentos em que os ventos sopram a nosso favor, quando a gente conquista determinado passo aí, né, da nossa trajetória e comemora e deve comemorar. E tem momentos em que está tudo contra a gente, que vem uma tempestade gigantesca, que dá tudo errado, que a gente não consegue avançar, que encontra obstáculo atrás de obstáculo. Isso faz parte de todo esse processo. O que é importante agora, que a gente vai tratar na aula 1, é a gente olhar para dentro, é a gente descobrir qual é a nossa identidade. Como ser o que desejamos ser, como nos tornar o que desejamos ser, um fato concreto na sua vida. Muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. É o nosso crítico interior, fazendo várias críticas, nos sabotando, duvidando das nossas intenções, duvidando das nossas habilidades, duvidando das nossas práticas. Então esse olhar para dentro, constituir a sua identidade para se transformar naquela melhor versão de si mesmo e, consequentemente, na melhor capacidade para contribuir de forma positiva para o coletivo, se somar a mudanças coletivas, é essencial e é disso que a gente vai tratar na aula 1. Você já parou para pensar sobre a importância do autoconhecimento? Esse é um elemento básico para toda a nossa conversa. Talvez não muito conhecido nos nossos dias atuais. Fala-se muito, vive-se pouco. Nós temos sempre a oportunidade de encontrar pessoas que acreditam que cada ser humano é um mosaico de todas as circunstâncias que passaram à sua volta, como se nós só fôssemos uma montagem do que vem de fora, sem nenhuma participação interna de escolhas, de consciência, de determinação. E, sobretudo, sem nada muito mais profundo do que a aparência. O conhece-te a ti mesmo no mundo clássico era o ponto de partida para qualquer jornada. Existe um filósofo estoico chamado Marco Aurélio, imperador de Roma, que ele dizia uma frase maravilhosa. Cada ser humano que morre significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Imagine, ímpar e irrepetível. Realmente é assim. Um pouco daquilo que o mundo precisa ouvir, um pouco daquilo que a humanidade necessita agregar como valor, vem através de cada ser humano que nasce. Quando um ser humano encontra a sua identidade mais profunda, quando ele se realiza, ele simultaneamente diz a sua palavra, hieros logos, a palavra sagrada, aporta o seu valor ao mundo. Diz uma tradição budista, o Dhammapada, que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Se cada um de nós encontra a sua identidade, encontra também a sua palavra. Vivemos o império da massificação. Acreditamos que para sermos aceitos, temos que ser iguais a todo mundo. Na verdade, essa igualdade não existe. E ao forçarmos, ao deixarmos nosso projeto de identidade pendurado na porta para sermos aceitos por um grupo, nós nos tornamos seres humanos pela metade. E não é possível que um ser humano pela metade seja realizado, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que colabora para o grupo. Ele é sempre carente, ele é sempre o dodói, ele sempre quer receber mais do que dar. Portanto, um dos elementos fundamentais, pense sobre a sua identidade. Considere que a natureza, em última instância, só precisa de você para construir a si mesmo. Tudo mais ela faz sozinha. Máquinas voadoras, olha no espaço. Os meteoros, as estrelas, os planetas, tudo já está voando muito tempo antes que nós fôssemos concebidos. Máquinas que andam numa velocidade tremenda, ela já criou a velocidade da luz, ela não precisa de você para criar isso. Porém, ela precisa de você para criar a si próprio, porque isso ela não pode fazer. Isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que impede que ela faça. Portanto, a grande realização do ser humano é construir a si próprio. Como tal, ou seja, próximo daquilo que a natureza espera de um ser humano. Fiel à condição humana. Se nós atentássemos para isso, talvez, como diz a frase bíblica, tudo mais fosse dado por acréscimo.
e as nossas necessidades de correção na sociedade não fossem tão grandes se a gente corrigisse a si próprio segundo um referencial de vida humano. Deixa eu contar para vocês uma história de um personagem muito especial, embora muito pouco conhecido, Fidípides. Fidípides era um velocista grego que participou da Batalha de Maratona. Velocista era como que um atleta de corrida em distância dos nossos tempos. E ele era muito bom, muito hábil. Naquele momento histórico onde acontece essa guerra, os atenienses iam no expediente numa quantidade de homens muito menor do que os persas. Aliás, grande parte das guerras travadas entre a Grécia e a Pérsia foi com um número menor de homens. Portanto, eles consideravam a possibilidade de serem derrotados. Ao saírem de Atenas, disseram os idosos, as mulheres e as crianças que ficaram lá: se após o pôr do sol do terceiro dia nós não tivermos voltado é porque fomos derrotados. Não esperem os persas baterem à nossa porta e profanarem a nossa cidade. Peguem todos os símbolos sagrados, saiam da cidade e queimem a cidade, para que os persas não venham a profanar a nossa pátria. E assim foi. Sabe daquelas coisas históricas que a gente não sabe muito bem explicar por quê? Porque tem fatores além da mera matemática no encontro entre seres humanos. Por alguma razão, os atenienses venceram, mesmo sendo quase que um homem ateniense para 3 persas. Eles venceram. E amanhecia o terceiro dia. Todos os guerreiros exaustos, mas era necessário que alguém corresse até Atenas, 42 quilômetros, para dizer: vencemos, senão a cidade seria queimada. Para isso escolheram Fidípides, que tinha lutado como todo mundo e estava exausto e ferido como todo mundo, mas era o único que naquelas condições seria capaz de correr aqueles 42 quilômetros. E ele não pensa muito, ele dispara em direção a Atenas, sai correndo, 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 correndo. Quando ele chega à cidade, já quase que começava a se pôr o sol. E ele tem fôlego para dizer uma única palavra: Nenike kamen, vencemos, e tomba morto. Costumo brincar com os meus alunos de técnicas de estudo que bom que Fidípides tinha poder de síntese, porque se ele dissesse boa tarde, Atenas estaria perdida. Mas além disso, é importante que a gente perceba dessa história que ela tem muito de realidade mítica na nossa vida. Todos nós temos uma palavra a dizer antes de tombar. Porque senão coisas tão grandiosas e tão importantes quanto Atenas talvez venham a ser destruídas. A única palavra, a palavra sagrada, o hieros logos, que trouxemos ao mundo através da nossa identidade, muita coisa será destruída se nós tombarmos sem pronunciá-la. E essa deve ser a grande motivação da nossa vida. Eu já encontrei o meu Nenike kamen, eu já dei meu recado ao mundo, não posso tombar sem ele. E eu sempre considero essa história como uma das maiores inspirações para que a gente valorize o nosso tempo. Temos que encontrar a nossa palavra sagrada, temos que pronunciá-la. Não sabemos avaliar quanto se perderá se nós tombarmos sem dizer a que viemos. Como lidar com os nossos limites, medos e inseguranças? Essa é uma questão que nos acompanha desde sempre. Uma primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês: nós somos injustos com os nossos limites. Eles não nos prejudicam como imaginamos, eles nos desafiam, porque é exatamente conhecendo limites que podemos planejar inteligentemente para superá-los. Nós, em geral, sonhamos com um mundo idílico, sem limites. Nós não teríamos desafios e provavelmente não cresceríamos. Um exemplo clássico: aquela pessoa que acha que tem grandes limitações financeiras e que, portanto, nesses termos não dá para ajustar a sua vida. É claro que tem certos casos onde isso é uma realidade, mas também tem certos casos onde aquela pessoa que acha impossível viver com X, se você dá 2x a ela, ela gastará 4x. E assim sucessivamente. E qualquer limite será sempre uma fonte de angústia.
Qual seria a solução para o caso dessa nossa pessoa? Vamos dar para ela um crédito indefinido. Ela pode gastar o que ela quiser, não existem mais limites. Ela vai se superar? Ela vai aprender a respeitar as coisas que lhe servem? Ou ela vai virar um grande predador? Ela vai saber valorizar o esforço, o trabalho que está empregado em cada coisa que vem às suas mãos? Ou vai ignorar tudo e achar que tudo existe em função dos seus caprichos? Ela se tornará, enfim, um ser humano melhor? Você percebe que esses limites fazem com que você apure as suas ferramentas para dentro deles fazer o seu melhor? Se a vida nos dá um palco de, sei lá, 10 minutos para contar uma história maravilhosa, dentro desses 10 minutos você tem que saber contar a sua história maravilhosa, sem abrir mão de nenhum ponto importante. Sempre desafio os meus alunos em técnicas de estudo. Conte para mim a Branca de Neve em 30 segundos. Branca de Neve em 30 segundos. Se você começa a me dizer, era uma vez, pode parar. 30 segundos não tem era uma vez. Você não sabe fazer síntese. E quem não sabe fazer síntese vai ter problemas com limites. Madrasta manda matar menina, caçador tem pena, anões acham, madrasta envenena, príncipe encontra, beija, felizes para sempre. Percebe que eu falei todo o essencial? E não deve ter dado muito mais do que uns 20 segundos. Ou seja, com 3 horas eu te diria de onde veio o mármore Carrara da escadaria da casa da madrasta. Mas para 30 segundos isso que eu te falei é o perfeito. Saber encontrar o perfeito dentro do palco que a vida nos deu significa fazer dos limites uma possibilidade de depuração das nossas possibilidades, dos nossos poderes latentes, das nossas qualidades. Aí eu vou desenvolver criatividade, foco, capacidade de síntese, vou maximizar as minhas ferramentas. Não queiram um mundo sem limites. É um mundo onde provavelmente exerceríamos os nossos caprichos ao máximo e os nossos poderes latentes ao mínimo. Aceitar que o limite é pedagógico e dentro dele esforçarmos-nos por dar o nosso melhor. Sem o medo, sem a insegurança de falharmos, fazermos aquém, de não estarmos à altura, quem faz o seu melhor faz tudo que se pode esperar dele. Essa frase filosófica de uma autora que admiro bastante nos diz que a cada dia não devemos pedir de nós a perfeição, mas essa segurança de eu fiz o meu melhor, fiz tudo o que se poderia esperar de mim. Eu sou uma professora de filosofia, porém gosto bastante de um autor que era um psiquiatra, criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Para mim é um homem que fala além do seu tempo e talvez até além do nosso tempo. E ele tinha uma coisa muito interessante para trabalhar com os seus limites. Toda vez que ele planejava fazer algo, ele simulava as respostas de cada veículo da sua personalidade. Então, vou me propor a realizar um livro de 500 páginas. O meu corpo físico vai dizer, nossa, isso vai exigir um trabalho, isso vai ser tão cansativo, será que em 300 você não diria tudo? E eu vou dizer, não, isso é obra da minha vida. Você gasta muita energia em inutilidades, portanto, aprenda, prepare-se, porque agora teremos uma jornada mais longa, mas que justifica a tua existência. Meu corpo energético vai dizer, nossa, isso vai sair muito caro, olha quanto tempo investido nisso, depois para a revisão e depois para a revisão final. Você vai ficar grande parte da sua vida, poderia estar ganhando dinheiro em outra coisa, dedicada a um livro desse porte. Faz uma coisa menor, isso vai gastar demais o teu tempo, vai tirar a tua energia. E eu vou ter que dizer para ele, olha, ainda que tirasse a energia da minha vida inteira, significaria que eu dei o meu recado, portanto vale a pena. E aí as emoções vão dizer, eu não gosto de coisas tão longas assim, eu gosto de histórias curtas, que terminam depressa. Ninguém vai ter paciência com esse teu livro de 500 páginas. Todo mundo tem um tempo limitado para ler, faz uma coisa rapidinha, faz em drops. Não faça um negócio desse tamanho, é muito chato, eu não gosto. E eu vou dizer, aprenda a gostar, porque nós devemos gostar daquilo que nos faz crescer. Portanto, depure o teu gosto emocional, para que você goste daquilo que é bom, justo e necessário. E a mente vai dizer,
Tá bom, mas olha, isso vai demandar que você reflita, reveja tudo que você já estudou, que você faça um monte de coisas. Olha, quanto você vai ter que se dedicar a isso? Olha, será que você tem dentro de você todo esse potencial para explicar o que você está se propondo a explicar? Será que você não está se subestimando? E todo aquele mecanismo da dúvida que a mente em geral gosta de insuflar em nós. E eu vou responder para ela: olha, eu vou fazer com que no meio do caminho o que eu não tenho venha à tona. No meio do caminho o que eu não conquistei vai aflorar. Por quê? Porque eu necessito dele. E só existe uma forma de eu superar essa minha limitação: comprometendo-me com a vida. Isso é um exemplo. Ele fazia um planejamento do livro de 500 páginas e, ao mesmo tempo, a resposta a todas as colocações da sua personalidade antes que elas sequer pensassem em fazê-las. Aí você diz: enlouqueceu, Jung, isso é coisa que se faça? É coisa que se faça. Eu não sei se eu daria conta, mas ele fazia e funcionava muito bem. Respondia a argumentos que ele já conhecia muito bem, porque convivia com eles a vida inteira, antes que eles fossem pronunciados, para que nenhum deles corresse o risco de abatê-lo no meio do caminho. Isso é uma pessoa que sabe lidar com as suas limitações e que não é pega de surpresa, porque não há por que ser pego de surpresa. A gente sabe exatamente quais são as vozes internas que vão se interpor no nosso caminho. E, pasmem, segundo Jung, as vozes externas são aquelas que são chamadas, invocadas pelas nossas vozes internas. São aliados da nossa resistência interna. E elas vêm porque você quer ouvi-las. Portanto, elas não são muito diferentes das internas. Quando você responde a esses obstáculos interiores, você está preparado para o que vem de fora também. Fica uma dica preciosa que muitas vezes já tomei como referência para planejar o meu futuro. Planejar a nossa vida para enfrentar dificuldades, ser resiliente, chegar do outro lado, é um curso de filosofia e de psicologia combinados e bem combinados. E muitas dessas ferramentas nós podemos aprender a integrar na nossa forma de encarar a vida. Um ponto que eu considero importante como reflexão sobre a insegurança. Recentemente li um artigo que falava sobre o fenômeno do narcisismo nas empresas e achei isso incrível. Nós pensamos: que bom se eu fosse mais seguro, se eu acreditasse mais em mim, se eu fosse mais afirmado. Mas o extremo oposto desse pêndulo, vocês não sabem o quão complicado é de lidar. E pode trazer prejuízos talvez maiores do que o extremo do lado de cá, que é a insegurança. O narcisismo nas empresas tem provocado prejuízos em todo o mundo. Eles chegaram a uma conclusão aterradora. O funcionário narcisista que chega junto com uma pessoa normal, fazendo a mesma coisa que o outro, às vezes até menos, ele convence todo mundo de que ele produz muito mais e ele é muito melhor. A sua autoimagem está tão extrapolada que ele convence até mesmo um departamento de recursos humanos que tem acesso a um resultado matematizável do que ele fez, de que ele faz mais do que todo mundo. Tem um dom para fazer com que todos os ganhos do grupo contem apenas para ele. E chega ao ponto de uma pessoa desse tipo chegar a CEO de uma grande empresa, levá-la quase à falência, para que as pessoas, por fim, percebam que não era um grande líder, era um narcisista, que acreditava tanto nisso que vendeu essa ideia. A presunção e o narcisismo são um ponto mais difícil de você ajustar parafusos e chegar ao normal, mais doloroso, mais complicado de se trabalhar, do que uma certa dose de insegurança. É como afinar as cordas de um piano. Tem certas afinações que são um pouco mais simples de fazerem, outras são mais complexas. E nós vivemos uma sociedade bastante danificada pelo narcisismo. E o pior é que muitas vezes o inseguro acredita no narcisista e inclusive se deixa explorar por ele, porque considera o narcisismo como uma virtude. Cuidado, nós temos que saber encontrar um caminho do meio, onde somos honestos conosco mesmo. Acreditamos nas nossas potencialidades, acreditamos que não viemos ao mundo em vão e que temos um recado importante a dar, mas não o extrapolamos.
Como dizia Platão, o maior impedimento para o conhecimento é já se achar que sabe. Quem acha que já sabe não aprende mais nada. Cuidado com esse detalhe. Não admire narcisistas. Não queira puxar o seu pêndulo para o outro lado. O teu prejuízo será bem maior do que o lado de cá. E o mundo inteiro já está começando a despertar para essa dura realidade. O narcisismo é um blefe que traz grande prejuízo, quer individual, quer coletivo.